Eu já quero convidar você a abrir comigo. Muito bem lembrado, a equipe técnica está me dando informações aqui. Hoje também o Miguel e a Betânia não estão conosco, porque nesta semana também nasceu o Estevão, né? Então ela já está em casa com o Estevão, né? Nasceu saudável também, graças a Deus. Está a se ajustar naquela reformulação de vida, né? Já tem 2, nasceu mais um, glória a Deus. O time de futebol de salão já está completo, são 5 lá na casa. Glória a Deus, né? Mas amém, e nós estamos muito felizes com isso. Queridos, foi dito, mas eu quero ainda reafirmar. No próximo mês, no dia 6, nós vamos ter o nosso Empreendedores Alcance. Às 9h30 da manhã, nós queremos ter um tempo aqui para acrescentar sobre a vida daqueles que já empreendem, querem empreender, são donos de empresa, têm o seu negócio próprio. Quero convidar você, se você quiser estar conosco às 9h30 da manhã para poder receber princípios, valores da palavra do Senhor. Vai ser um tempo muito especial e queremos que seja um tempo também abençoador para a tua vida e para o teu negócio, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo de número 12, nós vamos ler até o versículo de número 18, um pouquinho extenso a leitura, mas eu creio que Deus vai ministrar muito o nosso coração nessa manhã. Eu estou mesmo muito empolgado, muito feliz com o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12: Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra. Pai, que nesta manhã nós possamos viver o que acabamos de ler, Senhor. Que possamos realmente contemplar a sua face, que os nossos olhos se abram, que não haja nada em nossos olhos espirituais, olhos de fé, que não haja nada que possa nos cegar, roubar de nós entendimento, mas que possamos ter nessa manhã, ó Deus, em todas as áreas das nossas vidas, um desvendar, Senhor, produzido pela ação do Seu Espírito, em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Queridos, a palavra do Senhor, no versículo de número 13, diz algo muito interessante, e eu olho para esse texto e vejo isso como uma afirmação. Ele diz assim, e não somos como Moisés. E não somos como Moisés. Isso para mim faz muita diferença, essa afirmação. Ele está a nos dizer que existe uma diferença entre nós e Moisés. E o texto, ele é muito autoexplicativo, e ele vai dizendo o porquê nós não somos como Moisés. Porque nós somos diferentes de Moisés, dentro da estação que ele vivia, dentro da estação que nós estamos a viver. Ele diz que Moisés viveu basicamente num tempo em que esse tempo ele havia recebido uma revelação, e que nós estamos num outro tempo e que recebemos uma nova revelação. E nós olhamos nas escrituras e ele faz questão de mencionar que essa diferença entre nós e Moisés estava justamente naquilo que ele tentou esconder e nós devemos revelar. Amém? Você pegou aí? A diferença entre nós e Moisés é que ele tentou esconder algo, mas a Bíblia diz que nós devemos revelar
aquilo que nós temos. Por que Moisés tentou esconder algo? Porque o texto nos responde. Ele diz assim, né? Ali segue comigo a leitura. Ele fala assim, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. O que Moisés tentou esconder é que aquilo que ele possuía não era permanente, mas em algum momento aquilo se desvanecia, ia perdendo a expressão. E o que perdia a expressão? E o que ia se desvanecendo? A palavra de Deus nos mostra que todas as vezes que Moisés ia ter com o Senhor, a face dele era tomada por uma glória. Então quando ele descia para falar aos israelitas, a face dele brilhava. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Moisés, ele pega e punha um véu sobre a face, porque ele entendia, ou ele tentava esconder, como mesmo, o texto mesmo fala, esconder que aquilo que não era permanente, esconder aquilo que não permanecia o tempo todo nele. Então ele tentava esconder dos israelitas que a glória que se manifestava sobre ele não ficava, mas de alguma maneira ela iria embora. Então antes que aquela glória da face dele acabasse, ele colocasse um véu, até que ele fosse de novo à presença do Senhor, e quando ele chegava na presença de Deus, ele removia o véu para estar com Deus, a face dele voltava a brilhar, então ele descia para falar com o povo e comunicar as leis, os princípios e os mandamentos do Senhor, e quando a glória começava a se desvanecer, começava a terminar, ele colocava de novo um véu. E o que isso gera naquela geração? A palavra do Senhor diz assim no verso 14, mas os sentidos deles se embotaram. E essa palavra sentido, ele fala sobre a percepção deles, o pensamento, aquilo que eles pensavam, a mente, né, e os propósitos deles foram embotados. O que é embotar? Né? Embotar é perder ou não ter efetivamente, né, um propósito direto que aquilo poderia produzir. Eu vou tentar explicar de maneira mais específica isso. Essa questão do embotamento é uma falta de entendimento real e verdadeiro daquilo que Deus queria revelar através da glória dele, através da presença dele. A palavra grega, quando fala sobre embotar, ele diz assim: recobrir com uma pele espessa, endurecer ou recobrir como um calo, ou seja, tornar o coração endurecido, fazer-se duro, calejado, tornar-se insensível, perder a capacidade de entender. Então quando ele diz isso, que os sentidos deles se embotaram, eles falam assim, por causa dessa atitude de Moisés, por causa desse movimento de Moisés, que parecia ser algo até natural, o texto está a nos mostrar que eles perderam a capacidade de compreender, perderam a capacidade de discernir, e o coração deles se endureceram. Se endureceram para o quê? Para aquilo que Deus gostaria de revelar de maneira poderosa e efetiva àquela geração. E o texto continua: pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Ou seja, pelo embotamento do entendimento, por eles não estarem com o coração disposto a compreender, a mergulhar mais profundamente nas verdades, ou naquilo que Deus gostaria de mostrar e revelar por meio da presença dEle, o texto mostra que mesmo que eles lessem, mesmo que eles buscassem aprender com o ensino das Escrituras, aquela busca ainda assim não dava-lhes condições de acessar a revelação, o entendimento completo, ou a transformação que aquele ensino poderia trazer. Então eles ficaram desprovidos de uma capacidade de aprender, discernir, conhecer e acessar um pouco mais profundo o entendimento do que Deus queria comunicar. A ação de um homem em tentar esconder uma coisa que se desvanecia, trouxe para toda uma geração a impossibilidade de acessar algo muito maior no conhecimento de Deus e no entendimento de tudo aquilo que Deus gostaria de revelar.
E quando eu olho para isso, amados, eu percebo que o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer é o seguinte: nós não somos como Moisés. Ele está a nos dizer o seguinte, que o véu se rasgou, amém? Ou seja, o véu foi retirado de nós. Por que nós não somos como Moisés? O texto também vai nos responder. Olha o que a palavra do Senhor diz, no verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quantos convertidos nós temos aqui? O que o texto está a dizer? Que o véu foi retirado da sua face. Ou seja, você não tem mais um coração duro, você não é uma pessoa, no que diz respeito ao conhecimento das Escrituras, ignorante, não é verdade? Você agora consegue compreender, você agora consegue entender qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus para a tua vida, qual é os planos de Deus para a tua vida, sim ou não? Por isso por isso o apóstolo Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés. Agora nós temos entendimento, agora nós temos compreensão, agora nós podemos ver claramente, agora nós podemos absorver efetivamente tudo aquilo que a palavra ou as Escrituras nos mostram. E nós podemos perceber isso, querido. Eu acredito que todos nós já sabemos, né? Que a vida cristã, ela não visa nos acomodar na salvação como se não houvesse mais nada para ser descoberto. É mais ou menos assim, a vida cristã, ela tem o objetivo de não nos manter acomodados na primeira experiência que tivemos com conhecer a Cristo. A vida cristã, ela é quando nós conhecemos a Cristo, aquilo se tornou o ponto de partida, não o término da jornada, amém? Você está comigo aqui? Ou seja, quando eu conheci Cristo, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entendemos qual é a mensagem de Cristo, então deu-se início a uma trajetória, a um caminho novo, a uma jornada que todos nós devemos empreender. A conversão, ela não pode ser encarada ou não pode ser vista como um lugar de acomodação na salvação. Agora eu estou salvo, eu tenho a eternidade garantida e eu não preciso efetivamente crescer mais. Eu já alcancei tudo que eu precisava alcançar. A gente olha na palavra de Deus, a gente percebe que essa não é uma verdade. A palavra do Senhor nos mostra que o encontro com Jesus é um ponto de partida. E a partir daí, nós entendemos que uma jornada se iniciou. E essa jornada, o alvo é de alcançar pela graça e pela fé do Senhor a maturidade cristã. O alvo da nossa jornada é desenvolver a nossa salvação e a nossa fé para que nós consigamos alcançar ainda maior maturidade, maior conhecimento, maior entendimento, maior transformação. E nós vamos ver isso em Efésios capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: até que todos cheguemos, não é alguns, o texto diz assim, o texto não diz até que alguns consigam chegar. O texto está a nos dizer que todos nós, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, quando nós conhecemos a Jesus, a salvação, ela diz assim, agora que a sua vida começa a ser transformada e melhorada, amém? Quantos querem melhorar? Eu quero melhorar, irmão. Esses dias, minha esposa, não sei que situação foi, né? Eu gosto de contar o que rola lá em casa aqui, vocês sabem disso, né? De vez em quando eu falo as coisas que acontecem lá por casa. Mas essa semana mesmo, não sei o que tá, a gente estava conversando por ali, e de repente eu comecei a chorar. Mas não era uma conversa ruim, era uma conversa boa. Eu me emocionei com alguma coisa que era uma coisa que parecia simples, né? Tipo assim, talvez se vocês vissem do que nós estávamos tratando, você falar, mas isso é meio que o pastor está chorando? Uma coisa tão bobinha dessa. E eu literalmente, quando eu vi, estava chorando, os meus olhos encheram d'água, e eu nem sei, não lembro nem do que era, mas ela olhou para mim assim, amor, por que você está chorando? E realmente eu falei para ela, amor,
Eu só quero ter um coração quebrantado, para poder identificar as coisas numa proporção diferente do que eu as identificava até aqui. Eu quero chorar pelas coisas simples e me alegrar com elas. Porque às vezes, amados, nós estamos numa expectativa de coisas tão grandes que a gente não observa as pequenas e que tem grande valor para nós. E eu falei para ela, poxa, eu quero ser alguém com o coração quebrantado, eu quero me emocionar com as coisas pequenas, eu quero ver a beleza de Deus também nas coisas comuns da vida. Quantas vezes nós estamos procurando coisas grandes para nos alegrarmos? Quantas vezes nós estamos procurando grandes realizações para ter felicidades? Quantas vezes nós estamos procurando grandes riquezas para termos alegria ou termos paz? E nos esquecemos de observar as coisas simples e as coisas básicas da vida como coisas muito importantes para nós. Olha, o texto de Provérbios diz algo bem interessante. Ele fala assim: as pequenas raposinhas corroem toda a vinha. O texto aqui é negativo. Por quê? Ele está dizendo assim que numa vinha em que o viticultor faz a sua preparação para que então a videira se desenvolva, cresça, os brotos aconteçam no seu devido tempo, vai ter lá os cachos de uva. A Bíblia está dizendo que as raposinhas, e que raposinhas representam? Eles são roedores, eles são oportunistas, eles comem, né, aquilo que está ao alcance deles. Eles vão lá e roem, e comem, e pegam, no oportunismo delas, elas vão lá porque elas buscam se alimentar. O texto está a nos mostrar que existem pequenas coisas, muitas vezes nos nossos corações, que nós não damos muita importância, e essas pequenas coisas que nós não damos tanta importância, fazem muito mal na vinha ou no reino que nós carregamos, e começam a ruir, roubar certas posturas, ou a alegria de celebrar as pequenas coisas, a alegria de se assentar à mesa, a alegria de se passear com a família, né? A alegria das coisas pequenas. Então o texto nos mostra que nós precisamos também estar atentos com os pensamentos, os pequenos pensamentos negativos, as pequenas atitudes equivocadas, as pequenas reações erradas, os desvios do nosso coração nas mais pequenas coisas têm o poder de atingir, o poder de roubar todo o potencial que possa haver no nosso coração de sermos pessoas melhores. Quantos gostam daquele louvor? Ajuda a melhorar. Quem já ouviu esse louvor aí? Quantos já ouviram esse louvor? Me ajuda a melhorar. Irmão, esse é o meu louvor. Hashtag fica a dica, busque lá, tem lá no YouTube, né? Vai lá, irmão, me ajude a melhorar. Porque eu acabei de dizer que a salvação não nos acomoda num lugar como se parecesse que não há nada mais para ser aprendido, alcançado, buscado, desvendado, conhecido, percebido, experimentado, porque Deus é largo, é grande, é profundo, né? E nós não podemos alcançar a amplitude da largura, da profundidade, da altura, da extensão do que Deus tem, mas ainda assim Ele quer revelar tudo isso para nós, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela: Deus tem grandes coisas para te revelar. Isso é tremendo, nós precisamos perceber isso. Moisés diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: nós não somos como Moisés. Sabe, há uma coisa na nossa cultura que nós precisamos aprender a não aceitar. Existe um conceito coletivo, cultural, social e até filosófico, de que, e muitas vezes talvez a gente acabe nos comportando dessa maneira. Somente os jovens, adolescentes. Se ele faz desse jeito, eu também vou fazer. Ou, se ele fez dessa forma, eu também posso fazer.
Se essa pessoa fez algo contra mim, eu também tenho o direito de fazer algo contra ela. Mas a Bíblia não diz nada disso. O que a Bíblia diz é que nós somos seres individuais e cada um de nós temos um propósito específico dentro da vontade de Deus, amém? Olha o que Jeremias 29:11 nos ensina: bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz para vos dar um futuro e uma esperança, ok? Isso é genérico? Sim. Mas no Salmo 119, nós vamos ler que a palavra do Senhor diz assim, que Ele escreveu todos os dias das nossas vidas. E como filhos, como filhos individuais, Deus nos amou na intimidade do ventre da nossa mãe. Porque no Salmo 119, a palavra do Senhor diz que Ele nos viu no ventre da nossa mãe ainda informe. Quando nós estamos sendo gerados ali dentro, ninguém nos via, nem mesmo os pais, nem mesmo as mães, nos conseguia enxergar a nossa formação, enquanto estávamos sendo formados. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos enxergou lá no ventre das nossas mães. E lá no ventre das nossas mães, a palavra do Senhor diz que Ele escreveu o nosso nome, que Ele determinou um caminho, que Ele escolheu um propósito, que Ele escolheu um destino, individualmente para cada um de nós, amém? Por isso que nós não somos como Moisés, e nós devemos entender isso, que o Senhor, por mais que tenha princípios para toda a gente, por mais que Ele tenha mandamento para toda a gente, individualmente Ele trata com cada um de nós, amém? Glória a Deus por isso, não é verdade? Porque a palavra do Senhor determina que cada um colherá segundo aquilo que plantou. Glória a Deus por isso. E eu dou glória a Deus por isso. E glória a Deus, e minha esposa também dá. Por quê? Porque por sermos seres individuais, se eu faço um plantio errado, por que o outro vai colher o plantio que eu fiz? Não faz sentido, não é mesmo? O outro está protegido, porque eu escolhi fazer aquela colheita. Então eu vou colher, porque Deus vai tratar individualmente com cada um naquilo que planta, naquilo que semeia. E glória a Deus por isso. Então, isso tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Sabe, o texto nas Escrituras nos ensina o seguinte: nós temos a autoridade e a autonomia de escolher o que vamos plantar. Mas nós não temos autonomia nem autoridade sobre o que vamos colher e o quanto vamos colher. Porque a semente produz segundo a sua espécie, segundo o potencial de frutificar. Se eu faço boa semente, bom plantio, é óbvio que eu vou colher, de maneira boa. Mas se eu também faço um plantio de maneira errada, eu vou colher de maneira errada. E isso é tremendo entender dentro do que o texto está nos mostrar. Ele está dizendo assim, porque nós não andamos mais com um véu, porque não há nada que nos impeça de enxergar, porque não há nada que nos impeça de perceber, porque não há nada que nos impeça de compreender, porque não há nada que nos impeça de acessar, nós podemos escolher viver de maneira diferente, amém? Eu acho que não é nem uma questão de escolha, particularmente que eu acho que é uma questão de decisão. Quem decide com sabedoria o que vai semear em todos os momentos da sua vida. Semear o quê? As suas atitudes, elas são uma semeadura. O seu falar é uma semeadura. A sua ação e a sua reação com tudo que tem a ver na vida, é uma semente. Então nós podemos, porque agora nós temos entendimento, como diz a palavra do Senhor, porque nós não somos como Moisés, nós não estamos com os nossos sentidos embotados, o nosso coração não é mais duro, nós estamos quebrantados diante de Deus, submissos à palavra do Senhor, entendendo que ela é verdade, ela nos educa na justiça, ela nos ensina sabedoria, ela nos ensina a perdoar, ela nos ensina a amar, ela nos ensina a ter esperança, ela nos ensina a crer. Então eu decido viver diferente e viver melhor, amém? Quantos gostam aqui de caminhar perto de pessoas felizes?
Tem aqui alguém que gosta de andar perto de gente que acorda já pela manhã com o rosto assim, meio... Eu acho que você não deve gostar de estar perto de uma pessoa que já acorda a te olhar assim, parece um leão, um tigre, com as unhas já postas assim para te atacar. Eu acho que ninguém gosta. E o que Deus tem na palavra dele para nós é que Ele quer nos levar a aprender a ter uma boa vida. E foi isso que Jesus, na cruz do Calvário, conquistou para nós. Ter uma boa vida, irmãos, eu creio que todos nós já sabemos, não é dar tudo certo. Às vezes vai dar errado, mas porque nós temos esperança, nós cremos que o nosso Deus é rico em misericórdia e graça para nos ajudar nos tempos difíceis. Amém? Talvez nesse exato momento você está a passar por um tempo difícil. Deixa eu te dizer, Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Significa dizer que Ele é o mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de misericórdia, o mesmo Senhor que intercede diante do Pai em favor de cada um de nós, para que nós possamos vencer cada luta e batalha da vida. Amém? Agora, crer nisso é uma decisão. É uma decisão que nós fazemos. Crer nisso é uma escolha que nós precisamos definitivamente abraçar. Amém? Você está comigo aqui? Queridos, então, na prática, como nós podemos observar essa mudança de vida? O tema da minha mensagem, depois dessa pequena introdução, é transformados de glória em glória. Transformados de glória em glória. Deus nos chamou, Deus me chamou, Deus te chamou para você viver uma transformação de vida. E não é qualquer transformação de vida. Ele fala sobre uma transformação de glória em glória. Isso quer dizer que a glória que vinha sobre Moisés e ia embora sobre nós, ela vem e permanece. Ela já está aqui, ela ficou, porque Cristo habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós. Ei, entenda isso, quando você entregou a sua vida a Jesus, a presença de Deus passou a habitar em você, a glória de Deus, a glória do Cristo, a glória do Senhor está dentro de você. E se ela está dentro de você, e você não está mais com venda alguma, você tem entendimento, você tem compreensão de agora o que você tem é maravilhoso, é poderoso, é grande, é tremendo, você está sendo transformado de glória em glória. Ou seja, quanto mais perto de Jesus, quanto mais me relacionando com Jesus, quanto mais conhecendo os princípios de Jesus, mais glória domina a minha vida, mais glória opera em mim, mais glória transforma a minha mente, mais glória transforma meu coração, mais glória transforma minhas posturas, mais glória transforma as minhas ações e reações, mais glória de Deus em nós é mais transformação em Cristo Jesus. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer algo para ela, porque você é transformado pela glória de Deus, você está muito mais bonito. Hã? Glória a Deus. Glória a Deus. Os homens têm problema com isso, né? De dizer um para o outro, né? Somente os amigos, né? Os amigos olham um para o outro e falam assim: cara, você está bonito hoje, hein? Está me estranhando? Hã? Mas eu falo, cara, é porque você tem a glória de Deus. Amém? Sabe por quê, queridos? Olha que o texto de Provérbios nos ensina que o coração alegre formoseia o rosto.
quando a glória de Deus começa a mudar nosso coração, a gente começa a ficar mais bonito, mais parecido com Jesus. E eu creio, queridos, que há um caminho aqui para a gente poder ser transformados de glória em glória. Você pode abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Então eu quero rapidamente, eu quero pedir para que você escute bem rápido, para que a gente possa alcançar, não vai ser possível falar muito, mas alcançar aquilo que eu entendo, percebo ser algo, um caminho que nós precisamos adotar, para que essa transformação de glória em glória não pare de agir em nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus. O que ele estava respondendo? Jesus, mostra-nos o Pai. Vocês estão a andar comigo tanto tempo, como que vocês estão pedindo para me mostrar o Pai? Como que a gente chega até o Pai? Como que a gente alcança esse Pai? Como nós podemos ir até Ele? Como Ele pode vir até nós? Como nós podemos acessar o Pai? Como nós podemos entender o Pai? Como nós podemos nos tornar filhos desse Pai? Como nós podemos alcançar essa compreensão? Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, quantos já ouviram isso um pouco mais no Brasil? Para os irmãos portugueses que estão aqui, mas no Brasil tem uma frase, não sei se aqui também se fala, mas a frase do Brasil é: todos os caminhos levam a Deus. Quantos já ouviram isso no Brasil? Eu tenho que, pela palavra do Senhor, reconhecer que isso é uma mentira, porque a palavra do Senhor acabou de nos mostrar que não é todo o caminho, é o caminho. O caminho leva a Deus, não são todos. Existem muitos caminhos, caminhos que nós muitas vezes até construímos no nosso coração, e nós podemos acreditar que esses caminhos que nós construímos no nosso coração, eles vão nos levar a Deus, lá no final eles vão se encontrar, mas não é verdade, não é verdade, porque as Escrituras diz que nós andávamos fora de Cristo em muitos caminhos, e a palavra do Senhor diz que, segundo a carnalidade do nosso coração, segundo o desvio do nosso coração, nós escolhemos que caminhos trilhar, que pensamentos ter, que postura temos, que conduta temos, nós escolhíamos, e nós fazíamos estas coisas de acordo com a nossa mente e o nosso entendimento, até que Cristo entrou nas nossas vidas, e agora nós sabemos qual é o caminho, e o caminho é Jesus. Então, nessa manhã, eu quero trabalhar com você isso, como nós podemos viver essa transformação de glória em glória. E eu creio que isso aqui vai nos fazer acessar maior compreensão nesse sentido. Primeira delas, Jesus diz: eu sou o caminho. O que o caminho representa? Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a gente precisa perceber qual o caminho que Jesus adotou para a sua vida. Se Ele é o caminho, Ele está a dizer assim: o que eu represento sendo o caminho, é o caminho que vocês deverão também trilhar, porque eu sou a expressão disso. Então, o que Jesus veio fazer, revela qual é o caminho que Jesus trilhou. O que Jesus veio manifestar, revela qual é o caminho que Ele construiu, qual é o caminho que Ele escolheu. E eu quero aqui mostrar para você o seguinte, que o caminho que Jesus escolheu é o caminho do sacrifício e o caminho da purificação. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus se fez maldito em nosso lugar, indo para a cruz, sacrifício. Ele foi para o sacrifício, Ele entregou a vida dele em favor de muitos, em favor dos pecadores, em favor da minha vida, em favor das nossas vidas. Ele foi como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entregou a vida dele para que nós pudéssemos alcançar a salvação, amém? Portanto, o caminho que Jesus escolheu foi o caminho do sacrifício, sim ou não? Agora,
o resultado do caminho do sacrifício, o resultado do caminho de que eu vim para servir e não para ser servido, o resultado do caminho que eu vim para entregar a minha vida em favor de muitos, redundou em purificação, salvação, libertação. Amém? Ou seja, o caminho que ele adotou de renúncia fez com que ele manifestasse pela sua própria renúncia salvação a toda a gente, restauração a toda a casa, libertação a todas as pessoas, porque sacrifício de Cristo, salvação. Na salvação que Cristo produziu para nós, redenção, libertação, purificação, perdão de pecados. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor pelo que Ele fez pela tua vida? Olha que João capítulo 15, versículo 5 nos diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O caminho que Jesus trilhou nos revela um caminho que nós vamos também trilhar. E nós precisamos perceber que se eu quero ser transformado de glória em glória, se Ele é o caminho, haverão momentos das nossas vidas que nós também precisaremos renunciar, fazer renúncias. Porque quando nós fazemos renúncias, especificamente sobre nós mesmos, quando nós renunciamos à nossa carnalidade, quando nós renunciamos o que nós somos efetivamente, e o texto diz que cada um, se aqueles que querem me seguir, o Evangelho diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negar a si mesmo é renúncia. E quando ele fala sobre negar a si mesmo, ele está falando assim: olha, pela cruz que você vai carregar, pela obra da cruz que eu já realizei, essa obra da cruz tem o poder de transformar seu coração, tem o poder de transformar a sua vida, tem o poder de transformar a sua mente, tem o poder de transformar suas perspectivas. Porque se você está a carregar a sua cruz, você já se negou, você já renunciou ao seu próprio estilo de vida. E se você renunciou ao seu próprio estilo de vida, agora você vai colher aquilo que a própria cruz pode fazer a teu favor. E o que a cruz pode fazer a nosso favor? Liberar graça, salvação, purificação, perdão, enquanto você está a caminhar. Ou seja, na prática, o que Jesus fez por nós? Então vamos entender isso. Ele morreu no nosso lugar, Ele pagou o preço por os nossos pecados. É isso que Ele fez. O caminho que Jesus escolheu foi esse. Esse é o caminho. Quando Ele diz, eu sou o caminho, Ele está dizendo: queridos, filhos, agora que vocês entregaram a minha vida, se eu sou o caminho que todos vocês precisarão perceber e entender, é que para andar comigo, haverão momentos em que a renúncia precisará estar no caminho que vocês escolheram andar. Não adianta, amados. Isso é uma bênção. Se eu quero ser transformado de glória em glória, se eu quero maior glória de Deus para a minha vida, eu preciso entender que haverão momentos na minha vida que eu vou precisar de arrependimento, de renúncia, de perspectivas pessoais a respeito de muitas coisas da vida, e começarmos a olhar para a palavra e olhar para o nosso Cristo e andar como Ele andou. Para crescer em transformação de glória em glória, nós precisamos andar como Ele andou. A pastora, é difícil. Não, não é. É totalmente possível, porque o Senhor não deixaria verdades na palavra dEle se não fosse possível. O Senhor não deixaria recursos espirituais para cada um de nós se não fosse possível. O Senhor deixou princípios, valores, mandamentos, verdades, para que isso se tornasse possível. E aqui está a questão chave. Quando Paulo diz, nós não somos como Moisés, ele está a nos ensinar que em Cristo Jesus, nós temos toda a graça e favor de Deus para ser possível viver como Jesus viveu e andarmos em renúncia, para acessar toda a bênção que Deus tem para nós em todos os níveis. Então, é possível sim.
É lógico, queridos, que quando nós olhamos para nós mesmos, não vamos encontrar em nós capacidade alguma de corresponder com algumas mudanças necessárias que nós devemos ter para nós mesmos. Mas quando nós olhamos para o Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que tem graça abundante para nós, nós vamos receber capacidade do alto, para podermos viver transformações de glória em glória, em nome de Jesus, amém? Então, nós precisamos entender que para andar no caminho, nós já recebemos perdão. Quantos foram perdoados aqui? Você tem dúvida que você foi perdoado, querido, do seu pecado? Porque se você tem dúvida que você foi perdoado de todo qualquer pecado, hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus e receber no seu coração aquele que te perdoa de todo pecado, porque Ele é aquele que te salvou do pecado, por meio da morte dele na cruz do Calvário. Não tenha mais dúvida, Ele é aquele que te perdoa. Reconheça Ele como teu Senhor e Salvador, e Ele vai liberar toda a graça perdoadora sobre o teu coração, e não haverá mais condenação no seu coração, porque você entendeu, eu sou uma nova pessoa, Ele mudou meu coração, amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, nós precisamos entender que Ele nos desvendou, Ele tirou a venda que havia na nossa face, Ele tirou essa impossibilidade de enxergar, Ele tirou essa impossibilidade de crer, Ele tirou essa possibilidade de nós acessarmos o que Ele tem para nós. Nós não somos como Moisés, nós carregamos uma glória que habita em nós e não vai embora, ela permanece. Amém? A glória de Deus está sobre você, meu irmão. Ele diz, eu sou o caminho. Então nós vamos perceber aqui, resumindo, o caminho que Cristo adotou é o caminho que eu também tenho que percorrer. Na vida cristã, para acessar maior revelação, maior entendimento, maior glória, maior presença, haverão momentos em que nós teremos que renunciar a nós mesmos. Não tem como ser diferente, querido. E é possível fazer. Amém? Segunda coisa, ele diz assim, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ou seja, nós lemos em João capítulo 8, 32, texto que todos nós conhecemos. Ele diz assim, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que o Senhor diz? Eu sou a verdade. E quando ele diz, eu sou a verdade, o texto está a nos ensinar, essa é a única verdade nessa terra. E a verdade tem o poder de abrir ainda mais os nossos olhos, de conhecer ainda mais a Deus, de mergulhar ainda mais no entendimento de Deus, nas escrituras do Senhor. Então, Ele como verdade, Ele se revelou a nós como o libertador, porque a verdade nos liberta. Não só isso, quando Ele se revela como a verdade, a Bíblia diz que Ele também se revela como a luz do mundo, porque verdade traz luz, verdade traz entendimento, verdade traz revelação, verdade traz compreensão. A verdade tem o poder de iluminar o nosso entendimento, de nos fazer perceber pelas Escrituras se eu estou a caminhar dentro do caminho ou não. Porque Ele também, além de ser libertador, Ele é a luz. Ele diz isso, Ele diz assim em João 8,12, né? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas, terá a luz da vida. O que a palavra está a nos mostrar? Ela está totalmente conectada com o fato de que nós não temos mais véu. Porque quem não tem mais véu tem luz, quem não tem mais véu tem clareza, quem não tem mais véu tem entendimento.
O véu que separava já não separa mais. Aleluia! Agora, não é só verdade, não é só luz. Sabe o que Jesus é para nós? Dentro da verdade, Ele se revelou dentro da verdade como o pão da vida. Olha o que o texto de João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O texto diz que Jesus é o pão da vida. Então Ele é a verdade, Ele é a luz que dá, é a verdade que liberta, Ele é a luz que ilumina o entendimento, e Ele é o pão que alimenta. Glória a Deus. Você precisa de libertação? Ele é o libertador. Você precisa de luz para o teu caminho? Ele é a tua luz. Você precisa alimentar a sua fome? Ele é o teu pão. Uau, isso é tremendo. E sabe, nós temos acesso a isso. Agora, sabe outra coisa que é tremendo de Jesus? Que eu acho que é tremendo isso de Jesus? Ele tem o poder de se compadecer de nós nas nossas fraquezas. Ou seja, Ele é o nosso advogado, aquele que também intercede por nós diante de Deus. Olha o que o texto diz, 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Pastor, eu não estou conseguindo andar em liberdade. Eu não estou conseguindo vencer meus pecados. Eu estou a lutar com alguns pecados, eu estou a lutar com algumas tentações, eu estou a lutar com alguns pensamentos, algumas dúvidas, algumas coisas. Vai diante do teu Senhor, que é a verdade, e ore. O Senhor é a verdade libertadora, me liberta, Senhor. O Senhor é a luz que ilumina as trevas que há em mim, então ilumina qualquer treva no meu coração. Senhor, o Senhor é o pão que sacia a minha fome, então sacia a minha fome para que eu não busque em coisas que vão saciar a minha alma, mas que na verdade vão me manter prisioneiros delas. Senhor, interceda por mim, interceda para que eu seja liberto. Senhor, interceda diante do Pai. Senhor, vem com o seu poder, vem com a sua graça, vem com a sua ação sobre mim, porque eu quero ser transformado de glória em glória. Eu não quero mais estar preso, amém, querido? E nós? Jesus é tudo isso para nós. E como nós podemos corresponder para ser transformado de glória em glória? Andar em constante libertação. Como eu disse aqui, Senhor, me perdoa. Senhor, eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio a minha carne, eu renuncio os meus impulsos. Vem com a tua graça. Olha o que a palavra do Senhor diz, 1 João 7, né? Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, nós vamos ser purificados de todo pecado. Se andarmos na luz é se andarmos no caminho que é Cristo. Eu sou o caminho. Se andarmos na verdade, andar na luz. E eu vou receber purificação. Mas não só isso. Quando nós entendemos isso, a nossa mente começa a ser mudada, porque nós não só passamos a receber tudo que Ele tem para nós, mas nós passamos a revelar aquilo que nós carregamos que é dEle. Então, não somos como Moisés, que escondia o rosto de uma glória que se desvanecia. Nós agora estamos com a face descoberta. E quando nós estamos a andar na luz, a glória que permanece em nós é revelada em atitudes, é revelada na vida que nós carregamos. Isso deve mudar a nossa mente, porque eu não estou aqui como alguém que foi acomodado na salvação. Agora eu entendo que a salvação é só o ponto de partida. Eu preciso crescer e desenvolver a minha fé em Deus, a minha vida em Deus. E agora eu não só estou recebendo graça, eu não só estou recebendo luz, eu não só estou recebendo libertação, eu não só estou recebendo alimento, eu não só estou crescendo em comunhão com o Senhor, mas agora eu estou revelando, porque eu não tenho alegria de esconder o que eu tenho. A minha alegria é revelar o que eu tenho. E aí a palavra do Senhor diz que
quando Ele se torna a nossa luz, nós vamos passar a ser luz. E o texto diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O texto está nos dizendo: porque nós não estamos mais com a face descoberta, porque nós recebemos Cristo, porque nós temos agora um novo entendimento, porque nós compreendemos a profundidade de Deus, porque nós compreendemos quem nós somos em Deus, porque nós carregamos algo que permanece em nós. Agora eu não estou só preocupado em receber tudo que Deus tem para me dar, mas eu também estou muito mais preocupado em revelar o que eu tenho para aqueles que não possuem nada. Amém? Eu acho que vocês não estão com muita vontade de revelar, não. Vou dar uma chance para você dar um amém mais forte. Agora eu não estou mais preocupado só em receber o que Deus tem para me dar, mas eu também estou muito mais preocupado em revelar aquilo que eu carrego para aqueles que não têm nada. Amém? Amém? Querido, isso muda demais a nossa vida. Como eu disse, nós não somos como Moisés. Aliás, não foi eu, foi Paulo que disse. Nós não podemos esconder aquilo que não pode ser escondido, porque aquilo que nós recebemos não nos foi dado para ser escondido, aquilo que nós recebemos nos foi dado para ser revelado. Amém? Eu sei que para alguns de nós é difícil isso, mas eu entendo claramente que só é difícil porque talvez muitas vezes falta uma decisão real do nosso coração. Falta uma decisão real do nosso coração, de que nós não devemos nos acomodar apenas na salvação inicial. Nós devemos entender que nós começamos um caminho, e a jornada, nessa jornada, é revelar salvação, perdão, amor, serviço e tudo aquilo que Deus tem para nos dar, ou tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, em Cristo nós andamos na verdade, porque nós somos libertos. E por último, Ele diz: eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Ou seja, Cristo rasgou o véu e nos deu acesso à presença do Pai. E nós já vimos aqui, o que Ele fez? Ele deu a sua vida, Ele nos resgatou. A palavra do Senhor diz sobre impérios das trevas. Ele desatou pela sua obra as amarras, as prisões, nos deu um caminho para nos livrar das paixões da mocidade, do coração mau, como a palavra do Senhor nos diz. Ele nos deu a vida dele, e ela passou a habitar em nós. E agora essa vida que habita em nós, o apóstolo Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho não é uma vida baseada em mim mesmo, mas é uma vida que eu recebo do Pai, que eu recebo do Senhor, que eu recebo de Cristo. E agora, por não viver para mim mesmo, eu vivo uma vida que ela é proveniente da vida de Jesus. Ou seja, uma vida nova, um novo entendimento, uma nova compreensão. Por quê? Porque agora eu sou alguém que está sendo transformado de glória em glória. Amém, querido? Eu sou a vida. Sabe, quando Jesus diz eu sou a vida, eu creio que nós precisamos entender que nós vamos corresponder com essa chamada dele de ser a vida. Eu sou a vida. Automaticamente eu percebo pelas Escrituras que se Ele é a vida, eu quero ela para mim. Se a vida de Cristo é a verdadeira vida, então eu quero que ela governe meu coração. Eu permito que, se Ele é a única vida, ou Ele é aquele que me dá uma vida real, então eu, como Ele sendo o pão, eu me alimento dessa vida. Eu não busco em outras coisas. Eu não busco me alimentar
com outras coisas. Eu passo, porque agora eu tenho entendimento, que eu não carrego mais um véu, agora eu sei escolher. Eu sei escolher o lugar certo de onde eu vou alimentar, onde eu vou comer. Eu vou escolher em que mesa eu vou sentar. Eu vou escolher com quem eu vou me relacionar. Porque, amados, para nós colocarmos de novo o véu sobre o nosso rosto é muito fácil. Quando nós não entendemos essa dinâmica de caminho, verdade e vida, nós podemos facilmente nos aprisionar com véus. Nós somos conduzidos facilmente a querer tocar, possuir aquilo que Deus não nos deu, não nos ofereceu. Nós podemos facilmente ser enganados. Nós podemos facilmente nos cegar por escolhas que nos distanciam da vida. Sabe, amados, em Cristo nós vamos buscar andar nessa nova vida. Em Cristo nós precisamos entender que as paixões do nosso coração, o desejo mal do nosso coração, pode ser controlado pela glória de Deus. Nós precisamos amar ser transformados de glória em glória. Sabe, queridos, nesses últimos dias, isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, porque eu tenho conversado com muita gente. E quase sempre, nas conversas, a perspectiva que eu percebo, que eu tenho, é que o entendimento do caminho, de andar na verdade, de ter a vida em Cristo, está bem aquém do que poderia ser. E eu concluí esse entendimento, precipitadamente, porque é algo que dá para se pesquisar mais, mas concluo esse pensamento, percebendo que a razão pela qual muitos cristãos não crescem em maturidade, não desenvolvem a sua própria salvação, é porque está acomodado no processo inicial da salvação. Ele acessou uma porta, e ele acha que ele cumpriu toda a trajetória, não precisa fazer mais nada. Acomodou-se na sua própria salvação. E às vezes, ele nem faz isso intencionalmente. Às vezes ele faz isso até pela ignorância do entendimento das Escrituras. Por não perceber que por detrás do eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós temos um processo que nós chamamos de, desse desenvolvimento da salvação. Há uma progressão que Jesus nos ensinou, diz assim, o caminho é esse caminho leva à verdade, e essa verdade leva à vida. Ou seja, na salvação inicial, existe um processo chamado progressão, desenvolvimento da nossa salvação. E nós precisamos amar isso, amados. Eu e você, nós precisamos amar, querer ser transformados, querer ser mudados, querer conhecer Cristo mais profundamente, querer conhecer o amor de Deus mais profundamente, querer conhecer a grandeza de Deus mais profundamente, querer conhecer o Cristo mais profundamente, num processo que é progressão. Eu entrei pelo caminho, mas eu estou indo em direção à verdade. A verdade habita em mim, ela move em mim, ela age em mim, porque eu sei que essa verdade, enquanto eu estou a caminhar, enquanto eu estou a desenvolver minha salvação, eu vou acessar a minha vida, a plenitude
eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou acessar vida, e essa vida cada vez mais vai operar em mim, vai me desenvolver, vai me aprimorar, vai me aperfeiçoar, vai me levar cada vez mais a esse lugar de maturidade. Você está comigo aqui? Conforme o texto diz, Hebreus capítulo 4, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Uma medida. Querido, há uma medida para nós, uma medida para ser alcançada. E a medida, de acordo com as Escrituras, é essa: estatura da plenitude de Cristo. Pastor, é possível? Penso que sim, porque se está escrito, é possível. Mas a grande questão aqui, e eu quero concluir com isso, é se nós estamos dispostos a andar no caminho. E como eu disse no início, para eu acessar a vida ou a plenitude, andar no caminho vai exigir de nós renúncia. Renúncia. Sabe, para você que é casado, marido, esposa, vai exigir uma renúncia de você aprender a perdoar seu esposo e você aprender a perdoar a sua esposa. Vai exigir a renúncia de você aprender a ceder para o outro, para que o outro também seja feliz. Vai exigir a renúncia de pedir perdão, onde há discórdia, fazer um processo de reconciliação. Se tem discórdia no teu relacionamento, senta, fala: olha, eu agi mal, eu tive uma atitude errada, eu falei algo que não tinha que falar, me perdoa. Vai exigir esse tipo de renúncia. E isso não é mal. Porque se nós renunciamos a nós mesmos em prol de manter os nossos casamentos felizes, quem vai ganhar é o casal. Você tem alguma coisa com alguém que não está bem? Vai exigir renúncia de você, e até essa pessoa, e dizer a ela: olha, eu quero lhe pedir perdão. Talvez eu não agi adequadamente consigo, me perdoa. Eu quero andar com você porque eu estou na luz. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça. Então você vai pedir perdão, porque você escolheu o caminho da renúncia. Você não quer ser aquela pessoa, eu vou fazer um adendo aqui, né? Eu tenho certeza que nem eu e nem você queremos ser aquela pessoa que sempre temos razão numa discussão. Não, é a minha verdade. Você está totalmente errado. A minha verdade é a verdade, e é a única verdade, e não a outra verdade, e nós vamos viver essa verdade. Não é assim que funciona. A gente quebranta o coração, e no processo de renúncia, eu vou pedir perdão porque eu quero reconciliação. Eu quero estar junto, eu quero estar próximo. Sabe, queridos, como eu disse a vocês, nós precisamos, queridos, o convite do Senhor para nós é sermos transformados de glória em glória, porque nós não somos como Moisés. Entenda isso. Você não está mais debaixo do engano, você não está mais debaixo da cegueira, você não é mais duro de coração. Pelo contrário, você já conhece a verdade, você sabe quais são os valores do reino, você sabe quais são os princípios da palavra. Então, viva isso. Renuncie às desculpas que você anda dando. Não culpe as pessoas pelas reações erradas que você tem. Assuma as suas ações. Assuma o controle das suas reações. Se você teve uma reação, sabe, tem uma coisa que a Leslie fala para mim, porque eu ensinei a ela, né? Eu fui um bom professor também para ensinar ela algumas coisas. Mas ela fala algumas coisas para mim. Você ensina as coisas para a pessoa, depois você acaba, né, tomando também, né?
Às vezes quando eu vou ter uma reaçãozinha, você também me provocou. Eu falei, não. Ela diz assim, não foi eu que te provoquei. Porque a irritação está dentro de você, não sou eu. O fato de você ter que ficar irritado, o fato de você ter que brigar, o fato de você querer reclamar, é porque isso habita dentro de você. Deus só me usou para mostrar para você que você ainda tem isso. Então, vai resolver isso dentro de você com Deus. Porque se eu falar alguma coisa e você ter essa reação, significa que tem muita coisa que você tem que mudar aí dentro. Ela diz isso para mim com a maior simplicidade. Porque um dia eu fui ensinar isso para ela. Porque um dia eu falei, lá atrás, eu também falei para ela, falei, não, a irritação habita em você. Eu só fui instrumento de Deus para mostrar que você está irritada, que está aí dentro, esse bicho. E ela aprendeu e agora ela vem para cima de mim. O que eu tenho que fazer? Estou no caminho, tenho que reconhecer, renunciar à minha verdade, a minha única verdade, soberana verdade. Dizer, você está certo, a irritação está aqui dentro, ela precisa morrer. Por que, amados? O convite do Senhor para nós nessa manhã. Nós devemos amar. Querido, presta atenção nisso. Nós devemos amar ser transformados. Nós devemos amar ser mudados. Isso deve ser uma coisa que a gente tem que amar. Isso tem que ser uma coisa que a gente tem que eu quero ser feliz. Eu quero ser diferente. Eu quero ser mais amigo. Eu quero ser mais parceiro. Eu quero estar mais apaixonado pela minha esposa, pelo meu esposo. Eu quero cuidar melhor da minha família. Eu quero ser um bom funcionário, um bom patrão, um bom empregado. Eu quero ser alguém melhor. Me ajuda a melhorar. Você já vai botar a partir de amanhã esse louvor na sua casa, no carro, já vai sair para o trabalho. Me ajude a melhorar, e já orando. Em nome de Jesus, eu vou melhorar hoje, Jesus. Hoje eu vou fazer mais do que eu já fiz. Hoje eu não vou fazer coisa ruim, né? Hoje eu vou fazer coisa boa. Porque o convite do nosso Pai, Senhor, é transformados de glória em glória. Como isso é tremendo, querido. Como isso é tremendo, irmãos. Como isso é apaixonante. Como isso é bom. Tenho certeza como isso agrada ao Senhor. Pastor, que palavra de motivação é essa, hein? Eu saí daqui motivado. Não, irmão. Para viver transformação de glória em glória, primeiro vai doer. Primeiro você vai para a renúncia. E depois vem a glória. Primeiro você chora. Primeiro você se arrepende. Primeiro você lamenta. Depois você vai experimentar a transformação. Depois você vai experimentar a glória. Mas primeiro vai doer, meu querido. Vai doer. Mas Ele vai estar ali do meu e do seu lado, para enxugar dos nossos olhos as lágrimas que vão cair. E vai se cumprir o que a palavra diz. Aquele que semeia, aquele que chora enquanto semeia, vai voltar com alegria colhendo os seus feixes. Sabe, você vai semear chorando. Você vai renunciar chorando. Você vai se arrepender muitas vezes chorando. Mas depois disso, vai vir a colheita, vai vir a glória, vai vir a paz, vai vir a felicidade, vai vir a plenitude, vai vir a mudança, vai vir tudo aquilo que nós desejamos, nós queremos, queridos. Porque não tem um homem e uma mulher na face da terra que não queira ser feliz na vida, que não queira paz na vida, que não queira tranquilidade na vida. Não existe um sequer nesse mundo que não queira essa paz, essa tal da alegria, essa tal da felicidade. Isso está disponível a mim
e a você. Eu quero que você fique em pé, por favor. Fique em pé, por favor. Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Eu quero nessa manhã, eu quero fazer 2 apelos, 2 convites. O primeiro convite é, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Talvez haja alguém no nosso meio que precisa conhecer Jesus e permitir que Jesus possa levá-lo a esse lugar de plenitude, de conhecer a alegria, de conhecer a paz, de viver essa transformação. E se você está aqui nessa manhã e gostaria de reconhecer Jesus como o único caminho, a única verdade e a única vida, eu quero pedir para que vocês possam fechar os olhos, que eu não quero constranger ninguém. Eu vou pedir para quem está aqui pela primeira vez e queira fazer isso, levantar a sua mão, que eu quero orar com você.